Que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e com todos os seus seguidores até o dia do juízo. Agradecemos a Deus, agradecemos pela crença, pelo Islã, pelo Coran, agradecemos pela mensagem, pela profecia e pela orientação. E temos convicção de que a orientação ao agradecimento já é uma dádiva. O ser humano deve agradecer a Deus por todas as dádivas que ele tem, que são de Deus. E o ser humano poder agradecer e se guiar ao agradecimento é a melhor das dádivas. Deus o Altíssimo nos cita na surata de Al-Imran uma ordem que é repetida em muitos sermões. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó crentes, vocês que aderiram crença e creem em Deus, creem nessa mensagem, temam a Deus, ittaqullah, e não morrais senão muçulmanos. Que ninguém morra senão muçulmano, ou seja, que se firme muçulmano até a hora da morte. Uma recomendação que abrange poucas palavras, porém uma recomendação enorme. Só a palavra ittaqullah, temam a Deus, abrange toda a vida. E você entende bem o que é taqwallah, o que é temor a Deus, quando lê o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta e todo muçulmano dizer: Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dize, o meu Senhor me guiou a uma senda reta. Nós sempre lemos Ihdina sirata al-mustaqim, guia-nos a senda reta. Deus nos ordena dizer: dize, Deus me guiou a uma senda reta, a religião correta de Abraão, monoteísta, e não era dos idólatras. E depois o outro versículo diz: a minha vida, a minha morte, a minha adoração, as minhas oferendas, tudo aquilo que eu faço são a Deus, o Senhor do universo. Isso é temer a Deus. Aquilo que Ele estabelece, você cumpre. Aquilo que Ele proíbe, você deixa. Você está sob a luz e a orientação de Deus. Esse versículo foi revelado na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele já vivia em Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam, na época que estava em Meca, visitava aqueles que vinham à peregrinação de outras cidades, árabes de outros locais que não Meca, para apresentar a eles o Islã e a mensagem de Deus. Dentre esses veio um grupo de Yathrib, que hoje é Al-Medina Al-Munawwara, um grupo da cidade de Medina. Estavam em peregrinação. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou com eles, convidou eles à crença. Então eles disseram, comentaram entre si: esse é o profeta que os judeus comentam conosco. Os judeus moravam também em Medina, junto deles. E sempre que havia um desentendimento entre eles, os judeus diziam: está próxima a hora em que será enviado um novo profeta, o último dos profetas, no fim dos tempos. Quando ele vier, nós creremos nele e iremos combatê-los junto dele. Então, eles agora viram o profeta sallallahu alaihi wasallam, estão à frente dele e ouviram dele. E viram que são exatamente as qualidades que os judeus citavam para eles. Então, o que eles fizeram? Que eles não se antecedam a nós. Nós iremos crer nele, porque vemos que ele diz a verdade. Voltaram para Medina muçulmanos. E assim o tempo passou, e esses muçulmanos nós conhecemos como Al-Ansar. E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam imigrou até Al-Medina e viveu junto deles. E ainda naquela sociedade tinham os judeus como habitantes daquela cidade e viviam em harmonia e paz com os muçulmanos. Al-Ansar, esses que se tornaram muçulmanos, são de duas tribos, Al-Aws e Al-Khazraj, dois irmãos que se dividiram, e os seus filhos e os seus netos e as gerações posteriores herdaram essa divisão. E um brigava com o outro, e um grupo brigava com o outro. Permaneceram mais de 120 anos, assim, brigando entre si. Sempre que acabavam as forças, eles faziam uma trégua e se preparavam para uma nova guerra depois. Quando viam que estavam com energia, estavam preparados, de novo outra guerra, para acabar com todos os esforços, energias, todos os poderios que eles tinham. Gastavam no quê? As suas forças na briga entre irmãos.
até que veio o profeta sallallahu alaihi wasallam e ambos os grupos se tornaram muçulmanos. Aí agora o nosso versículo que a gente leu: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O que acontece depois? Os judeus começam a entrar entre al-Aws e al-Khazraj, que hoje são muçulmanos, e a lembrar os dias de guerra, e a lembrar os dias em que, olha, vocês, al-Aws, foram insultados, e aí descontaram e derramaram o sangue deles. E cita a mesma coisa para al-Khazraj, e assim o sangue ferve e volta a lembrança dos tempos passados. É enviado um jovem judeu para recitar as poesias que eram citadas nas guerras entre eles. Aí ele vai, cita, levantam as espadas para recomeçar uma nova guerra. Aí vem a informação até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se dirige até eles e aconselha eles e diz para eles: fazei isso enquanto eu estou entre vós. Por que não pensam? Por que se deixam levar pelos caprichos, pela onda de propaganda que é feita contra vocês para destruí-los e para que um destrua o outro? Aí são revelados os versículos. O versículo que sucede esse: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. E se apeguem ao vínculo de Deus todos e não se dividam. Que não haja divisão entre vós. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. E lembrai da dádiva de Deus sobre vós, quando vocês eram inimigos. كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. E Ele uniu entre os vossos corações. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Uniu entre os vossos corações e vocês se tornaram, com a graça de Deus, irmãos. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. E vocês estavam na beira do abismo, na beira do inferno, caindo para o fogo do inferno. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. E Ele vos salvou dela. Agora vocês voltam. E assim, os muçulmanos no presente não podem se desligar dessas histórias. Não podem se desligar dos versículos de Deus e das histórias que acompanham esses versículos. Lembrar da história de Ansar, o que eram inimigos. Deus uniu entre os corações deles, se tornaram irmãos. Não se tornaram amigos, se tornaram irmãos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: o muçulmano é irmão do muçulmano. Não o injustiça, não o desaponta. Um irmão que vai até uma pessoa que ele considera irmão e pede algo para ele que está ao alcance dele, esse irmão dele não pode o desapontar. Não o injustiça, não o desaponta, não o entrega ao inimigo, não destrói ele. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam cita também o exemplo no comércio: e não vende sobre a venda do seu irmão. A concorrência existe, mas deve ser uma concorrência sadia, equilibrada, normal. Uma venda feita aqui, o vizinho faz uma venda sobre a venda. Já comprou? Não, devolve, vem que eu faço mais barato. Essa é uma concorrência que destrói os dois. Que incoerência é essa? A mesma coisa, que incoerência é aquela? Vocês são irmãos agora, estão brigando por quê? Porque ouviram que há tantos anos atrás os seus pais brigavam entre si? Então essa irmandade tem que existir entre nós. A gente ligar o passado ao presente. Quando havia desentendimento, vieram esses versículos. Que a gente viva esses versículos, viva esses exemplos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: o muçulmano é sagrado, o seu sangue, a sua honra, os seus bens. Todo ser humano é sagrado. Você não pode tirar a vida, tirar os bens, machucar alguém em sua honra, seja ele muçulmano ou não muçulmano. O muçulmano mais ainda, porque é seu irmão na crença. E assim são níveis, ainda mais o vizinho, por exemplo, e assim por diante. Então essas lições devem ser trazidas para o nosso presente, para que a gente viva isso e viva no círculo de al-jama'a. A gente precisa do grupo unido, tirar os rancores, lavar os corações e não haver intrigas, não haver rancor, não haver inveja, não haver má intenção. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Deus está com o grupo. E o indivíduo está com o Satanás.
E o Satanás é mais distante do grupo. A oração em grupo, devemos fortificá-la, incentivá-la, estar presente, vir à mesquita, estar sob esse teto. Como? Tendo esse princípio, o princípio de irmandade, de fraternidade, sem rancor, sem intriga, sem injustiça, um olhar para o outro como irmão e esquecer tudo aquilo que pode trazer divisão. A divisão é a pior coisa que tem. Por isso também no dito é narrado, a divisão é castigo, adab, e a união é misericórdia. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça unidos na verdade, unidos na crença, unidos sob o teto da mesquita, nas orações e daqueles que seguem esses versículos que foram revelados nessa ocasião que a gente cita, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Se unam ao vínculo de Deus todos e não se dividam. E lembrem quando eram inimigos e Deus vos tornou irmãos. Dentro desse contexto também, a gente lembra os jovens que eles têm uma missão, que é unir. Um jovem se unir ao outro. Essa nova geração estar unida para crescer e para levar o Islã para as gerações posteriores. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Nobres versículos que devemos ler e devemos ligá-los do passado ao presente para que a gente viva o presente e um futuro próspero, inshaAllah ta'ala.